todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo nosso. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Eu tô super animada hoje porque a gente tem em mãos uns materiais simplesmente fascinantes. Com certeza. A gente está falando de trechos e anotações de um estudo que cruza de um jeito muito fluido a teologia, a psicologia comportamental e também a liderança. É uma mistura bem rica, né? Muito rica. E a missão da nossa imersão de hoje, para quem está nos acompanhando, é investigar uma engrenagem que meio que gira no piloto automático na nossa sociedade. Aquela resposta padrão que a gente tem para tudo. Exatamente. A grande questão é: por que a nossa resposta instintiva para os erros e ofensas é sempre a punição? A gente pune sem nem pensar. Pois é, a gente quer desconstruir se essa abordagem punitiva realmente funciona a longo prazo para mudar o comportamento de alguém. Ou se, ironicamente, acaba piorando tudo, sabe? Beleza, vamos desvendar isso então. A premissa que ancora toda essa discussão é a diferença enorme e quase sempre ignorada entre uma reconciliação de verdade e o mero cumprimento de uma pena. Tem um abismo entre essas duas coisas. E olha, essa distinção muda tudo. Totalmente. Quando a gente analisa as dinâmicas de comportamento nesses materiais, fica muito claro que, sem um arrependimento genuíno, a restauração da relação é pura ilusão. Não tem como. Não tem. Se a pessoa viola a confiança e se recusa a limpar a bagunça que criou, a probabilidade dela reincidir é quase de 100%. O material até descreve esse perfil na negação como alguém operando de forma puramente egoísta, né? Exato. Mas, claro, para manter a clareza aqui para nossa audiência, a gente precisa separar as jurisdições. Ah, sim, o âmbito legal é outra história. Perfeito. Na esfera civil e criminal, a lei do Estado opera sob as próprias regras. Um crime grave tem consequências legais inegociáveis e a punição segue o curso dela. Independentemente do que a pessoa está sentindo. Isso. A grande complexidade surge quando a gente sai do tribunal e entra na nossa sala de estar, No escritório. nas famílias, nas comunidades. Nesses espaços, essa dinâmica de punir contra restaurar ganha camadas muito, mas muito mais profundas. E para ancorar essa complexidade na realidade, a gente tem um estudo de caso que é o fio condutor de toda essa análise hoje. Um caso bem emblemático. Muito. É a história de um homem chamado Ben. Ele era um líder religioso, um pastor, e ele cometeu uma quebra grave de confiança ao trair a esposa dele, a Heather. E o que torna o caso do Ben um experimento tão rico pra gente é o fato dele ter passado por 2 processos disciplinares idênticos. Na mesma instituição. Na mesma instituição, só que separados por 12 anos. A gente tem a rara oportunidade de ver o efeito de longo prazo da punição na mesma pessoa. O primeiro processo disciplinar dele é o exemplo clássico de como o nosso sistema padrão funciona, sabe? Ele seguiu o roteiro direitinho. Direitinho. A quebra de confiança veio a público, ele confessou, pediu desculpas para a comunidade, pediu perdão para a esposa. E aí a liderança impôs a disciplina. Isso. Tiraram ele do cargo e colocaram ele para trabalhar como zelador, limpando o prédio da instituição. E ele aceitou sem reclamar. Demonstrou o que a gente chama de excelente comportamento, né? Continuou casado, tudo certo. A comunidade olhou para aquele homem limpando o chão e colocou aquele selo de arrependido na testa dele. O sistema parecia perfeito. Funcionou. Só que não, porque 12 anos depois, o ciclo se repetiu de forma idêntica. Mais uma traição. E dessa vez com alguém que trabalhava com ele. Aí a pergunta central é: o que foi que falhou durante uma década de suposto bom comportamento? E o que realmente muda a perspectiva de toda essa história é o motivo por trás dessa reincidência. Porque a tendência natural de quem está ouvindo a gente agora é pensar: ele era um manipulador desde o início. É o mais fácil de se pensar. Mas a análise psicológica revela 2 coisas muito mais complexas. Primeiro, ele não fazia a menor ideia de como se arrepender de verdade. Nenhuma. E segundo, o ambiente ao redor dele nunca exigiu um processo de cura real. Exigiu apenas conformidade com as regras do castigo. Aquele tempo como zelador não mudou o caráter dele em nada. Não mudou. Só ensinou o Ben Otyakov a ser muito mais cauteloso e a esconder as falhas com muito mais eficiência. Tem até um relato dele mesmo confessando que o maior terror da vida dele era ser transparente. Porque ele acreditava que se soubessem de qualquer erro, a única resposta seria mais humilhação, mais punição.
O que é fascinante aqui é a dissecação do estado mental do bem antes e depois de cumprir essa pena. A tabela comparativa que o texto traz é incrível. Sim, se a gente olhar as crenças centrais dele antes de ser descoberto, a principal era: líderes não podem ter problemas. E depois da punição, A crença ficou intacta. O motivo que guiava as decisões era o medo. Depois, continuou sendo o mesmo medo. a estratégia era se esconder através do bom comportamento. E o objetivo era a autopreservação. A punição não alterou o coração dele. Ao humilhar ele em público, o sistema validou o medo que causou o problema lá atrás. A lógica do cérebro dele foi: bom, eles realmente punem quem erra, então eu tenho que me esforçar o dobro para parecer perfeito e nunca mais ser pego. É o tipo de coisa que faz a gente questionar onde foi que a gente aprendeu a operar nesse modelo de autopreservação. Disfarçada de virtude, né? Exato. E a resposta leva a gente direto para a infância. É lá que esse paradigma da punição é configurado como o nosso sistema operacional padrão. Somos ensinados muito cedo que quebrar uma regra ou desapontar um adulto traz como resposta inevitável a dor. Seja física, emocional ou tirar algo que a gente gosta. A lição que fica gravada no inconsciente da criança não é sobre empatia, é sobre sobrevivência. O mau comportamento é perigoso porque atrai dor para mim. E essa dinâmica estabelece um ecossistema inteiramente baseado no medo. E as reações na infância costumam se bifurcar em dois caminhos. Quais caminhos? De um lado, a gente tem a identidade obstinada. A pessoa internaliza a punição, mas reage com rebeldia. Fica desafiadora. Isso. Ela abraça a identidade de problemática e cria uma casca grossa contra as consequências, E do outro lado, a gente tem a resposta obediente. que é a mais aceita socialmente. Mas é igualmente baseada no medo. É a criança apavorada com o castigo que decide se adaptar perfeitamente. Vira perfeccionista. Vira aquele profissional super realizador no corporativo que vive à beira de um colapso nervoso porque tem pavor de errar. E a tragédia silenciosa é que nenhum dos dois, nem o rebelde nem o perfeccionista, aprendeu a fazer o certo pensando no impacto das ações nos outros. Eles só estão gerenciando o medo da punição. O foco passa a ser proteger o próprio ego. A bússola moral aponta para como eu posso evitar ser machucado se eu errar e não como evitar machucar quem confia em mim. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o material cruza essa dinâmica do medo com o trabalho da Brené Brown. Sobre a vergonha. Isso. Ela define a vergonha não só como um sentimento ruim, mas como o medo da desconexão. O terror de ter algo em nós que nos torne indignos de amor se alguém descobrir. Quando a sociedade atrela o erro à dor relacional, tipo o silêncio punitivo ou o isolamento, ela usa a vergonha como ferramenta pedagógica. A punição sussurra que nós somos defeituosos. E uma identidade moldada por isso recorre àquelas estratégias de sobrevivência. Constrói um avatar perfeito, o bem era o mestre dessa estratégia, né? O próprio. Ele dizia para todo mundo que estava numa fase incrível, recebendo elogios. Mas por dentro estava consumido pela vergonha e pela desconexão. Isso impede qualquer relação genuína, porque a energia da pessoa vai toda em não ser descoberta. Aí vem uma pergunta incontornável para a nossa audiência refletir. Se a punição gera vergonha, não muda o caráter e cria mentirosos, por que a gente usa tanto isso? É um vício coletivo. A cultura do cancelamento está aí para provar. Casamentos cheios de retaliação, ambientes de trabalho com advertências e processos de humilhação. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente acha 3 grandes pilares que sustentam esse vício na punição, segundo o texto. O primeiro é a ilusão de controle. Como assim? Quando alguém quebra nossa confiança, a gente se sente potente e vulnerável. Aplicar um castigo é uma tentativa rudimentar de retomar o controle da situação. Dá uma falsa sensação de poder, né? Uma injeção de adrenalina. A gente pune para acalmar o nosso próprio medo de estar desprotegido. Nossa, isso é muito real. E o segundo pilar é que punir é essencialmente a saída mais fácil. O próprio bem admitiu isso depois. O caminho da restauração exige muito esforço. A punição não exige nada além de indignação. Você não precisa ter empatia, não precisa ouvir a dor do outro. Não precisa se mostrar vulnerável nem ajudar a limpar a bagunça. É uma resposta preguiçosa que veste a máscara da justiça. Perfeito. O que nos leva ao terceiro pilar,
A falta absoluta de repertório. A gente não sabe fazer diferente. Não sabe. A gente repete o paradigma da punição porque é o único modelo que a gente conhece desde sempre. A nossa cultura pop, as histórias, tudo diz que o conflito só acaba quando o culpado sofre. Se não tem sofrimento visível, a sensação é de impunidade. O universo parece em desequilíbrio. A gente confunde o desejo de ver o agressor sofrer com justiça. E tem um detalhe na história da Heather, a esposa do Ben, que ilustra isso de um jeito brilhante. O que aconteceu depois da segunda traição? Isso. Ela decidiu não seguir o roteiro. Ela escolheu ficar e lutar por uma restauração real, sem exigir punições para ele. E a reação dos amigos cristãos deles foi chocante. Foram eles que ficaram revoltados. Eles pressionaram a Heather para pedir o divórcio. O perdão dela incomodou o grupo mais do que a traição dele. Porque a plateia clama por punição para acalmar seus próprios medos. Eles precisavam que o Ben sofresse para sentirem que o mundo ainda era controlável e seguro. Eles precisavam reafirmar que as regras ainda existiam. Mas a discussão não para no diagnóstico, o que é ótimo. O material traz a experiência de um autor que assumiu a liderança na Bethel Church e ele decidiu implementar uma mudança radical. Ele propôs um modelo que desestabilizou os outros líderes. 3 passos focados na conexão, não na disciplina punitiva. Mas olha, eu me coloco no lugar de quem está ouvindo agora. Uma cultura sem punição. Isso soa como caos absoluto e a reação de todo mundo. Como fica a responsabilidade das pessoas se não tem aquele gelo obrigatório? Esse é o grande salto conceitual. A gente precisa desvincular a consequência da dor punitiva. Consequências naturais e limites são essenciais. O que sai é o desejo de extrair sofrimento. Quais são esses 3 passos, então? O passo 1 é: o objetivo do confronto nunca é castigar. É estender um convite claro para a pessoa se arrepender, limpar a bagunça e restaurar confiança. O foco é oferecer o caminho de volta. Sempre. Aí o passo 2 lida com o medo do caos que você mencionou. Se a pessoa recusa o convite, se ela mente ou se faz de vítima. O que acontece? A liderança não aplica um castigo para ferir. Ela introduz consequências que refletem a quebra de confiança. Tipo, o nível de acesso e os privilégios mudam. Exato. É estabelecer um limite saudável para proteger a comunidade. Mostra que a desconexão ocorreu por escolha da própria pessoa. Não é retaliação. É proteção. E o passo 3? Se a pessoa aceita o convite e demonstra arrependimento genuíno com ações concretas para reparar o dano. A resposta deve ser o perdão. E o compromisso de trabalhar lado a lado com essa pessoa para restaurar a conexão. O que deixava os líderes nervosos era a ausência da taxa de sofrimento. Pois é, o passo oculto tradicional era o tempo de banco. A pessoa tinha que ficar meses suspensa, cabisbaixa, provando que estava sofrendo o suficiente para merecer voltar. E essa nova política removeu a obrigatoriedade da humilhação pública. O foco foi redirecionado para a raiz do problema. Porque a punição para fazer sofrer atrapalha a restauração, né? Transforma parceiros em adversários. Tira o poder da pessoa de proativamente limpar a própria bagunça. Gera muita vergonha, que leva ao isolamento e cria uma cortina de fumaça absurda. A pessoa fica tão focada na própria dor da punição que se distrai das consequências reais que causou na vida dos outros. Então, o que tudo isso significa para a nossa realidade hoje? Significa que mudar de uma cultura de controle baseada no medo para uma cultura de honra exige abandonar as ferramentas que nos dão falsa sensação de poder. Se continuarmos achando que o bom comportamento vem do terror, a gente vai cultivar ambientes só com gente excelente em gestão de imagem. Mas péssimas em conexões reais. O comportamento impecável do Ben naqueles 12 anos não era bondade, era tática de sobrevivência. O aprendizado aqui é que a verdadeira transformação requer segurança. Ela só acontece quando a ameaça de retaliação é substituída pelo convite seguro para assumir a responsabilidade. Mudar a pergunta de como posso punir essa falha para como podemos restaurar a confiança, isso altera tudo. Muda completamente o destino das relações humanas. E isso levanta uma reflexão que esse material deixa no ar, e eu queria propor isso para quem está nos acompanhando. Por favor, qual é a provocação final? Se nós encontrássemos a coragem de retirar completamente a ameaça de punição das nossas famílias e do trabalho. Tirar mesmo o medo da equação. Isso.
Será que a gente descobriria quem as pessoas realmente são e isso seria assustador? Ou será que o nosso receio mais profundo é que essa ausência de medo encorajaria as pessoas a finalmente revelarem a bondade e a vulnerabilidade que esconderam a vida toda por autopreservação? Nossa, essa é daquelas perspectivas que mudam a forma como a gente enxerga todo mundo ao nosso redor. Fica aí para a gente digerir os conflitos buscando um pouco mais de conexão e bem menos retaliação. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, pessoal. Até!